Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 10. Bem? 1 Coríntios 3, a partir do versículo de número 10, onde está escrito assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Estamos na Tua presença, Senhor, neste local de oração, nesse local que é consagrado a Ti. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha se manifestar em nosso meio, venha se mover entre nós e sobre as nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer, Senhor. É o Teu Espírito Santo que, ó Pai, é o Consolador amado e fiel que o Senhor enviou para estar conosco, e o Senhor enviou para nos ajudar. A Tua palavra diz que Ele ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar nem da maneira correta, nem como convém, mas a Tua palavra diz que este Espírito Santo amado e fiel intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos capacita a fazermos a Tua vontade. Meu Deus, que nesta manhã Teu Espírito Santo tenha total liberdade, que possa usar a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo aqui ele está falando sobre uma construção, sobre uma edificação. Mas o apóstolo Paulo não está falando de coisas materiais, né? Por exemplo, a gente vai edificar, a gente tem que contratar um arquiteto, um engenheiro, que vai fazer ali não somente o desenho, conforme a gente vai orientando a ele, eu queria que fosse assim, ele vai fazer o cálculo correto, exato, para que aquela edificação seja algo firme. Tem normas, né? Existem regras, existem regulamentos que ele sabe que são da prefeitura, mas que ele também estudou. Por exemplo, aqui nós temos um templo erguido e ele foi seguindo as orientações de um engenheiro civil, de um arquiteto, para que houvesse um padrão para se edificar. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de um outro tipo de edificação. Ele está falando da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Ele não está falando de você fazer uma casa para você, até porque os materiais que ele está falando aqui, que são empregados nessa edificação, alguns tudo bem, a madeira a gente sabe, né, que existe edificações de madeira, né? Antigamente praticamente tudo era de madeira, mas ninguém faz nenhum edifício aqui, ele fala de ouro,
Ninguém faz um edifício de ouro. Uma porque é um metal raríssimo, né? Muito caro e seria extremamente cobiçado, alvo frequente, né? De tentativas de roubo. Prata, muito menos, que é outro metal precioso. Pedras preciosas, imagina, construir uma edificação de pedras preciosas, não tem condições. A madeira tudo bem, mas feno, quem é que vai construir alguma coisa de feno? Quem é que vai construir alguma coisa de palha? Mas o apóstolo Paulo está dando estes exemplos que são aplicados na nossa vida espiritual, porque o reino espiritual é diferente do reino material. Algumas coisas se assemelham, mas outras elas se diferem. E aqui ele está falando que a nossa vida espiritualmente, ela pode ser de uma estrutura de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno e de palha. Mas ele começa ali antes a falar no versículo 11, primeiro existe um fundamento, um alicerce. Para cima, a gente pode edificar de diversos materiais, mas o fundamento é único, o apóstolo Paulo. No verso 11 ele fala assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer? A base da nossa fé é uma só, é Jesus. A nossa vida tem que estar edificada sobre Jesus. Jesus é o único fundamento que vai estruturar a nossa vida com Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso Paulo está falando, não existe outro fundamento. Eu não posso chegar a Deus de outra maneira. Eu não posso usar nenhum outro caminho para me aproximar de Deus, a não ser Jesus Cristo. Esse fundamento é único e igual para todos. A gente ouve falar no mundo, né? Todos os caminhos levam a Deus. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos Jesus declarar, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus está dizendo, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, a não ser o meu evangelho, a não ser a minha palavra, a não ser a minha pessoa, amém? Então Paulo, ele coloca isso de uma maneira bem clara, ninguém pode pôr outro fundamento. Não existe outra maneira de nós chegarmos a Deus, não existe outra maneira de nós construirmos uma vida espiritual com Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Mas a partir do fundamento, daí não cabe mais ao Senhor, cabe a nós. O alicerce, a base, o Senhor nos deu. Sobre esta base compete a nós, compete a edificação. No verso 12 ele fala, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então quem é que vai construir a partir do fundamento somos nós. É você que está edificando a sua vida. É você que está construindo a sua vida espiritual. O fundamento você recebeu do Senhor Jesus Cristo. O fundamento é o Senhor Jesus Cristo para a tua vida. O fundamento é a palavra de Deus. Mas o que você está fazendo com o fundamento que você recebeu? Algumas, agora aqui na cidade assim, é mais difícil, né? Mas às vezes você enxerga pessoas que vão lá, fazem aquela preparação, fazem um alicerce, colocam um fundamento e depois aquilo fica parado por tempo. Não tem condições de ser erguido, ou porque às vezes é um dinheiro, gastou dinheiro demais, ou aconteceu algum imprevisto, aquela obra não pôde continuar, ou aconteceu alguma falha na estrutura, mas nós sabemos que Jesus é o alicerce perfeito, é o fundamento perfeito, então não existe falha no nosso fundamento. Mas a partir daí eu tenho que edificar, e aí eu fui pesquisar rápido, porque não sou um geólogo, não sou um paleontólogo, né? Não sei nada muito a fundo de ciência disso, mas não é a questão, não é a ciência, para nós entendermos o ouro. O ouro, ele é formado no lugar mais profundo da terra. É o metal mais raro e mais precioso que nós temos. Demora um tempo grande para a nossa terra formar esse mineral no seu interior.
Muito raro. E o que isso aponta para nós? Quantos apóstolo Paulo a gente conhece? Quantos homens como Abraão nós conhecemos? Quantos homens como o rei Davi nós conhecemos? Quantos homens como o profeta Ezequiel, Daniel? Quantos homens como o profeta Isaías? Quantos homens como o profeta Elias nós conhecemos? Poucos e raros. Homens e edificaram a sua vida espiritual com Deus como Enoque, edificaram de ouro. Amém? Esses edificaram a sua vida espiritual de ouro. Poucos, não existe muito, infelizmente. Mas não porque Deus restringiu ou porque Deus fez acepção de pessoas, poucos se dispuseram como eles. Poucos tiveram aquele amor pleno e completo para com Deus, como eles tiveram. Poucos de nós vamos nos dispor a ser como eles foram. O problema não está em nós, está em quem edifica. Deus nos dá condições de nós edificarmos a nossa vida de ouro, se nós quisermos. Mas depende da nossa disposição. Ouro não é igual minhoca, né? A gente ia pescar antigamente, tinha terra boa que você dava uma enxadada, ali já saía 2, 3 minhocas. Não é verdade? A gente já caçou minhoca para pescar aí. O povo tudo de cidade, nunca caçou minhoca para pescar, misericórdia. Né? Hoje já chega no Pesca e Pague, já compra o potinho cheio de minhoca lá. Né? Antigamente, a gente ia pescar, primeiro vamos caçar minhoca. Vamos, pega a enxada, vai lá, caçar minhoca. Né? O povo nem sabe mais o que é isso. Ouro não é igual minhoca. Ouro não é igual grama. Ouro não é igual mato. Eu preciso tempo, esforço, dedicação. Não é? Não é qualquer um que sabe, vou fazer uma mina aqui. Não é assim que se faz uma mina de ouro. Você tem que estudar muito, você tem que ter algo muito apurado para você encontrar o ouro. Poucas pessoas têm esse zelo com a sua vida espiritual. Poucas pessoas têm esse compromisso com Deus nesse nível. Por isso, poucos edificam a sua vida com ouro. Não que Deus não quisesse. Deus queria que todos nós edificássemos a nossa casa de ouro. Mas nós não nos dispomos a edificar ela de ouro, de prata. A prata tem uma característica, cada um tem uma característica diferente. A prata é um material também muito raro, menos raro do que o ouro. O ouro é mais raro, mas ela é um pouco menos rara. Mas ela tem uma característica, é um material extremamente maleável. Consegue-se fazer dele folhas de espessuras muito pequenininhas, muito finas. Quantos de nós somos maleáveis? Como a prata. Quantos de nós somos maleáveis como a prata? Não, eu quero assim, porque se não for assim eu não quero. Então eu nem quero. Não, se Deus não fizer assim, dessa maneira, se Deus não me responder, assim, não quero. Não somos maleáveis. Não, se for assim eu quero, se não for, não, assim, não, o que mudar? Não, o que fazer? Não, tá tudo bom assim, não vou fazer nada, não, tá bom assim, tá confortável assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pouca maleável, como é que se diz aqui? Pouco maleável, né? Pouco maleável. Pouco maleável. Uma vez eu estava conversando com o engenheiro, né? Porque tem alguns viadutos que você para assim, aí passa um caminhão, você sente o viaduto tremer todo, né? Meu Deus, que medo. Eu não sei se acho que até o Flávio, meu cunhado.
Aí falou, não, glória a Deus que está tremendo. Se o concreto não vibrar, é porque ele vai quebrar. Ele tem que vibrar. Eu não sabia, a gente pensa que concreto é aquele negócio que não se move, que tem que ser duro, rígido. Ele falou, não, pelo contrário. Porque senão qualquer coisinha ele vai quebrar, vai desmoronar. Então eles acrescentam o metal dentro do concreto para que o concreto possa trabalhar, ser um pouco maleável. Mas nenhum material é mais maleável, talvez, do que a prata nesse sentido aqui, dessa comparação entre esses materiais que estão aqui, com certeza a prata é a mais maleável. Você está disposto a mudar? Você está disposto a transformar a sua vida? Você está disposto a aceitar transformações e mudanças? Você é uma pessoa maleável e Deus pode trabalhar em você? Ou não? Ou não? Amém? Pedras preciosas. E ele fala que, embora isso não aconteça, ninguém faz um prédio de pedras preciosas. A gente nunca ouviu falar, talvez até de ouro, as pessoas pintam de dourado, né? Para dar aquela impressão, né? Alguns lugares lá, como na Índia, acho que no Japão também tem alguns templos lá que são, né, como se fosse de ouro. A gente sabe que não é de ouro, mas são como se fosse. De prata a gente também não vê, né? A gente vê muita coisa prateada aí em carro, essas coisas, mas ninguém um prédio de prata. Pedras preciosas é uma coisa que é totalmente inédita para nós. Mas por que Deus está falando das pedras preciosas? As pedras preciosas, elas são formadas no interior da terra, em extrema temperatura e pressão. E a pedra mais preciosa que nós conhecemos, o diamante, ele é feito sob altíssima temperatura e pressão. Pelo que eu andei pesquisando lá, somente dentro de vulcões são formados, na lava, lá naquela alta temperatura, e tem que ter uma pressão enorme sobre o carbono para que ele possa ser transformado no diamante. Quantos de nós aguentamos pressão? Quantos de nós aguentamos pressão na nossa vida? Sem desistir, sem largar tudo pro alto, sem falar, eu não quero mais saber disso. Não, aguenta a pressão, aguenta a temperatura, pode tudo estar queimando em volta, mas ele está firme, pode estar como poucos que a gente vê. Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a pressão sobre eles. Mas eles aguentaram a pressão, mas eles aguentaram aquilo que estava envolvendo eles. Olha José no Egito, olha o que José passou. Poucos aguentam a pressão, a temperatura, para ser transformado num diamante, numa pedra preciosa. Mas a Bíblia também fala da madeira comum, não é verdade? Aqui em São Paulo está raro, é difícil, né? Emanuel que veio lá do Rio Grande do Sul, oh meu Deus, que trabalho para ver uma árvore aqui, né? Que trabalho para ver uma árvore. Lá ela abre a porta sem árvore para todo lado. O que mais vê é verde árvore, que beleza. Né? Até falaram para ela, vai para São Paulo, não existe árvore lá. Mas tem algumas, né? Tem algumas árvores. Mas a árvore é também mais comum da gente ver. Mas a madeira boa, ela também é mais rara. E ela depende de um tempo maior. Árvore nova, lenha verde, não serve para fazer uma construção boa. A madeira boa, hoje em dia está raro, né? O Alain mexeu com madeira, aí sabe, né? Madeira nobre, né, Alain? Raro de achar. E quando acha, caro. Amém? Mas a madeira tem a sua nobreza. Mas demora. Você não vai plantar um carvalho hoje e querer fazer alguma coisa dele daqui a 2 anos. Não, ele vai crescer. Não é verdade? Vai demorar um tempo. Não só crescer, mas aquela madeira tem que formar um interior forte. Tem que ser forte. E isso vem com o
tempo. Quantas pessoas permanecem na sua fé? Crescendo. Porque a árvore mirrada não serve para nada. Tronco mirrado não serve, irmão. Serve só para lenha. Então a árvore, olha os bancos que a gente tem de madeira. São bancos hoje que quase não se encontra mais. Por quê? Demora. Isso aqui é diferente. Isso aqui, MDF. Pega a madeira, não tem mais aquelas tábuas como tinha antigamente. Então pega a madeira, moe com cola e faz, mas não é uma madeira de verdade. Igual uma tábua bem feita. Então até para madeira, embora não tenha a nobreza do ouro, a raridade do ouro, o valor do ouro, das pedras preciosas da prata, não seja tão maleável, mas até para uma madeira boa, se requer um tempo de crescimento, um tempo de desenvolvimento, de amadurecimento. Você está crescendo espiritualmente? Você está amadurecendo ou você está mirrado, parado, não desenvolve? Tantos anos você está servindo ao Senhor do mesmo jeitinho, nada mudou, não cresceu, não desenvolveu, não robusteceu. Pega um tronquinho verde, aí é fácil, vai lá com machadinha. Morei na chácara, tinha uma machadinha lá, árvorezinha novinha, rapidinho. Pega uma árvore velha, bum, você bate o machado quase volta na testa. Uma madeira dura. Por quê? Cresceu, desenvolveu. Como é que está a tua vida espiritual? Qualquer machadinho acaba com você, ou você consegue formar estrutura? Pois Jesus fala, apóstolo Paulo, fala do feno. O que é o feno? É a forragem, né? Aqui a gente não sabe o que é forragem. São plantas que vão ser cultivadas com um único objetivo: preparar pasto para o animal para o inverno. Aqui não tem geada, não tem neve, mas no Rio Grande do Sul tem geada. Tem lá município muito produtor de leite. Quando chega o inverno da geada, queima o pasto, aí o gado não, como é que o gado vai comer? Morre. Então, durante a época boa, ele vai plantar a forração. Aquilo é para o gado. Ele não está esperando vender a saca daquilo lá. Aquilo ele vai preparar. Depois ele vai colher aquilo lá onde eu morava, Novo Hamburgo. Eles faziam assim, eles colhiam, cavavam na terra, um trator, punha uma lona, como se fosse fazer um açude, mas ele punha uma lona para não apodrecer. Jogava ali aquela forração, tapava com a lona e enterrava, deixava só um pouquinho para fora, tudo. E aquilo ali dentro daquela lona, ele não seca igual seca no sol, ele desidrata. E aí quando a geada vem, quando a neve vem, que acabou tudo, não tem mais o que o animal comer, daí ele começa a pegar aquilo desidratado e dá para o animal. Dá trabalho para fazer. Dá um esforço, uma dedicação, até para o feno, para a preparação do feno. Tem que ter esforço e tem que ter dedicação. Você se esforça, você se dedica com a tua vida espiritual, ou a tua vida espiritual é relegado? É de qualquer maneira. Quando dá eu oro, quando dá eu leio a Bíblia, quando dá eu vou na igreja, quando dá. Pergunta para o produtor de leite se ele prepara a forração assim. Se der esse ano eu preparo a forração para o meu animal. Se não der eu não faço. Se eu sentir vontade, eu faço o feno para ele. Mas se não sentir vontade, eu não vou fazer. O que vai acontecer com ele? Vai manter no inverno o animal dele produzindo, engordando, saudável? Não. Porque não houve uma dedicação, um empenho para se preparar. E muitas vezes nós estamos assim, espiritualmente.
Não tem uma preparação, não tem um empenho, não tem uma dedicação. E aí qualquer dificuldade nos joga no chão. Porque não tem estrutura. Não tem uma preparação, não tem um empenho, não tem uma dedicação. Tem que ter uma dedicação, um empenho, até para o feno. E a palha, então, a palha é o que sobra. Colhe o trigo, aproveita o grão, o que sobra, palha. Planta milho, colhe a espiga, o que sobra, palha. Aí a palha sim. A palha você não precisa se preocupar. É um subproduto. Ela não chega a ser um rejeito, mas ela é o que sobra. Aproveitei o milho, sobrou a palha. Vamos fazer o quê? Palha. Colhi o trigo, o que sobrou? A palha. Hoje a gente já viu colheitadeira, é assim, né? A colheitadeira vai colhendo, de repente ela para, né? Do lado do caminhão. O grão vai lá para o caminhão. A palha vai jogando para o outro lado. Vai sendo descartado do outro lado. E aí vai fazer o quê? Tem uma utilidade. Não é totalmente sem utilidade. Vai se revolver na terra para adubar. Mas não é uma coisa que é raro. Mas não é uma coisa que o agricultor está preocupado. Não. Ele está mais preocupado com o grão. Ele não está preocupado com a palha. Quantos de nós, a nossa vida espiritual é um edifício de palha? Está preocupado. Está preocupado? Eu fui salvo em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O que você vai fazer com a tua vida espiritual? Vamos levando. Vamos levando. Vamos levando de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí, terceira parte, versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. E esse dia é o dia em que nós estivermos diante de Deus. Naquele dia nada vai ser escondido, porque o apóstolo diz aqui: pelo fogo será descoberta. O fogo vai provar qual seja a obra de cada um. Ninguém escapa de estar diante de Deus. E com Deus a gente não vai falar: Senhor, sabe o que é? Olha, Senhor, eu até queria ter sido um servo mais fiel, mas não deu, Senhor. Mas eu queria, olha, se dependesse da minha vontade. Aí Deus passa um foguinho, só palha, não sobrou nada. Queria, faria. Se eu tivesse mais tempo, né? O fogo vai passar, e aí o que diz o apóstolo no verso 14? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, é obra, não é palavra, está vendo? Não é pensamento. Que às vezes a gente pensa: não, eu quero fazer isso. Não, eu vou. E a gente fala, a gente pensa, mas não executa. Não tem valor nenhum. A gente pensa, a gente fala com Deus: não, Senhor, eu vou fazer isso. Não, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. A gente fala, mas a palavra e o pensamento diante de Deus não é nem palha. A obra, aquilo que fez. Deus quer saber o que você fez. O que você fez? Lembra da parábola dos talentos? O que você fez? Não é o que você falou, não é o que você pensou, não é o que você projetou, mas não fez, é aquilo que você fez. Se a obra que alguém fez permanecer, se quando o fogo de Deus passar, sobrar só o alicerce, a gente não fez nada, porque o fundamento nós já recebemos pronto. Nem a gente edifica o fundamento já veio pronto para nós. Além do fundamento, Deus está esperando algo. Pode até ser de palha, mas tem que ter alguma coisa. Pode até ser de feno, mas tem que ter uma estrutura. Pode ser de madeira, mas tem que ter alguma coisa ali em cima.
Não pode estar completamente parado. Se permanecer alguma coisa, mas mesmo a de madeira, mesmo a de feno, mesmo a de palha, não passa pelo fogo. Quem já ouviu a história dos 3 porquinhos? Os 3 porquinhos fizeram a casinha de palha. O que aconteceu? O lobo tocou fogo, não sobrou nada. Aí os porquinhos falaram, não, de palha não dá para fazer, vamos fazer de madeira. O lobo veio, tocou fogo, não, de madeira não dá, tem que ser outra coisa. Assim, nós olhamos aqui, ó, de palha não dá. A palha não passa pelo fogo. De feno não dá, não passa pelo fogo. De madeira não dá, não passa pelo fogo. Pedra preciosa, opa, essa resiste. Se resiste lá dentro do vulcão, resiste pelo fogo aqui fora. A prata, o que acontece com a prata e com o ouro? Quanto mais ela passa pelo fogo, o que acontece com eles? Mais purificados se tornam, mais preciosos se tornam. A Bíblia dá exemplo de prata e de ouro 7 vezes purificado no fogo. A prata, ela passa por esse processo para tirar as escórias. Já ouviu falar nisso? Hoje não é muito comum, né? Sujeira da prata é chamada de escória. Então, se aquece a prata lá e aí vai separar a escória da prata, purificar a prata. O ouro também tem que ser purificado. O ouro, se eu não me engano, fala acrisolar. O processo é parecido, mas os termos são diferentes. Mais puro ele se torna, o ouro e a prata. Amém? Se não sobrar nada, não receberemos. Verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Todavia, o tal será salvo, como que pelo fogo. Irmão, nós temos toda a possibilidade de Deus. Toda a possibilidade de Deus para desenvolver uma vida preciosa nas mãos do Senhor. Ninguém pode dizer, eu nasci num país de terceiro mundo, meus pais não tinham dinheiro, eu não tinha condição. Quem eram os discípulos? Quem eram os discípulos? Pedro. Que faculdade que Pedro estudou? Que país rico que Pedro nasceu? Que condição de vida privilegiada que Pedro teve? Nenhuma. E Davi? E Samuel? E os profetas? Diante de Deus, você dizer, não, Senhor, sabe o que é? O Senhor não sabe de onde eu vim. Deus vai falar, meu filho, conta outra. Essa para mim, diante de mim, não cola. Não, o Senhor não sabe a vida difícil que eu tive. Meu filho, lorota, conta outra. Não, o Senhor não sabe como é que foi a minha vida, tão sofrida, tão difícil. Conversa mole. Conversa mole. Ninguém na Bíblia teve vida fácil. Ninguém teve vida fácil, muito menos Jesus. Jesus teve uma vida fácil? Jesus nasceu em Roma, né? Foi educado. Não. Ninguém. Amém? Não depende de ninguém a não ser de nós. Não depende de ninguém a não ser de nós. E a pergunta, feche teus olhos, curva a cabeça. Que o Espírito Santo te faz nesta manhã, que Deus te faz nesta manhã. Não pensa no pastor não, que o pastor está no mesmo processo que você. E eu também tenho que edificar. Que edifício você está edificando com a sua vida? Você está edificando a sua vida de palha? Quando dá eu oro, quando eu sinto vontade eu faço as coisas, quando dá eu faço, quando não dá, não dá, Deus sabe, Deus entende, Deus está vendo. Isso é palha. Subproduto, não é o principal foco da tua vida, não é as coisas de Deus, é uma coisa que você faz lá, um desencargo de inconsciência,
eu vou fazer porque eu tenho que fazer, é um subproduto. Não é o que você, não é a tua principal preocupação. Não é. Você tem outras prioridades na tua vida. E com certeza a tua vida espiritual não é a primeira. Ela está lá. Você sabe que ela é importante. Mas quando dá, você faz alguma coisa com ela. Você está construindo a tua vida espiritual de palha. Mas se você começa a entender que tem que ter uma preparação, que tem que ter algo, aí você já passou para o feno. Ainda não tem a estrutura necessária, a maturidade necessária, ainda não gasto o tempo certo. Então eu sou um feno ainda. Mas se eu já comecei a entender que eu tenho que estruturar a minha vida, que eu tenho que gastar tempo, que eu tenho que ter prioridades, aí já pode considerar uma madeira, uma estrutura um pouco mais elaborada, com mais tempo, com mais robustez, com mais nobreza, mas ainda não é algo tão precioso. Mas se eu faço tudo isso, suportando as pressões, nada me desanima, nada me faz voltar atrás, eu suporto a pressão, eu suporto o fogo, aí eu estou num processo de me tornar uma pedra preciosa. E aí se eu vou além, eu posso ir para a prata. E se eu for bem um dentre os raros que já pisaram nessa terra, eu posso ser como ouro. Mas a pedra preciosa, a prata e o ouro não são para orgulho, não são para ostentação, elas só aparecem diante de Deus. Não dá para mim esperar o aplauso e o louvor dos homens, com nada disso. Isso é entre mim e Deus. É o meu projeto com Ele e diante dEle. É isso que a gente precisa entender. Mas extremamente necessário para a nossa vida. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha falado conosco profundamente, Pai, através da Tua palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra não é de homem, é a Tua palavra, Senhor. Eu estou aqui apenas transmitindo aquilo que a Tua palavra, Senhor, tem. Palavra fiel, palavra verdadeira, palavra poderosa é a Tua palavra. Nós possamos estar atentos, não somente para ouvir, mas principalmente para obedecer, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a obedecer. É o que nós te pedimos nesta manhã. Em nome de Jesus.